destruir os seus bens. Vai lá, Satanás começa a tirar algo que estava tão ligado a Jó, que eram seus filhos. Houve um desabamento, alguma coisa não estava festejando, matou, morreu todos os seus filhos, e só restava cada servo, um servo por vez que vinha trazer a notícia, e um por vez que chegava, era só notícia de desgraça. Jó, ele rasga as suas vestes, Jó coloca o seu rosto em terra, nas cinzas, e adora a quem? A Deus. Quem faria isso que Jó fez? Quem numa situação dessa faria isso que Jó fez? Quem numa situação dessa tomaria a atitude de se colocar em cinza, se humilhar diante de Deus e adorar a Deus? Quem faria isso? Quem? Porque a primeira coisa, irmão, quando nós perdemos as coisas em nossa vida, o que é que nos vem? Ódio, fúria, desespero, angústia, tristeza, e uma série de situações nos dominam, que não conseguimos viver aquele cenário, e mil e uma situações nos vêm para nós não queremos jamais saber de Deus em nossa história, jamais saber de Deus em nossa vida, jamais reter a fidelidade de Deus. Mas quando nós olhamos para esse homem chamado Jó, nós aprendemos com ele que quando a coisa estiver difícil, adore ao Senhor. Quando a coisa não estiver andando bem na sua vida, adore a Deus, se humilhe diante do Senhor. Quando as coisas não andam na nossa história, é o momento que os céus estão nos acompanhando, é o momento que os anjos estão nos acompanhando, é o momento que Deus está nos acompanhando. Eu imagino que Deus do alto estava olhando para Jó, eu imagino que o reinado de trevas também estava olhando para Jó, eu imagino que todos estavam vendo lá aquele homem ali, que perdeu todas as suas coisas, perdeu seus filhos, e agora estava no estado ali, que as emoções estavam querendo se aflorar, mas ele se lembra, ele sabe, ele conhecia que Deus criou os céus, as estrelas, o mar, e tudo, todo o universo. Deus tinha poder de fazer tudo acontecer. Ele dependia, ele necessitava da misericórdia, da compaixão desse Deus Altíssimo, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Glória a Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo, e ele se humilha diante de Deus. Ele diz: luz saí do ventre da minha mãe, e para lá tornarei. Ou seja, ele diz que como veio sem nada, assim voltará. E essa reflexão, irmãos, nos deixa bem claro que aqui na terra eu e você não levamos nada. Aqui na terra nós não levamos carne, aqui na terra nós não levamos roupa, aqui na terra nós não levamos casa, aqui na terra nós não levamos dinheiro, aqui na terra nós não levamos herança nenhuma, aqui na terra nós não conseguimos levar nada. Do jeito que nós viemos sem nada, nós retornamos sem nada. Mas a única coisa que faz diferença é a glória, a presença de Deus em nossa história, em nossa vida, que faz toda a diferença. Glória a Deus. E essa diferença, irmão, Jó sabia que acima dos filhos, ele entregava seus filhos na mão de Deus toda a oração. Imagina que ele era aquele pai que dobrava os joelhos e chorava: meu Deus, meu filho está na tua mão, minha filha está na tua mão, meu Deus, meus filhos estão na tua mão, meu Deus, cuida deles, guarda ele, livra ele, Deus protege. E quando de repente acontece, vem a notícia da desgraça, da tragédia. Mas eu faço uma pergunta para você: mas Jó não orava a Deus? Mas Jó não clamava a Deus? Mas Jó não confiava em Deus? E por que essas coisas aconteceram? Porque, irmãos, não temos controle no dia de amanhã, não temos controle no segundo da nossa vida, não temos controle de nem um passo à frente que nós iremos dar. Mas nós entendemos que quando nós confiamos no Senhor, Deus, Ele faz as coisas conforme a nossa vontade dele. Vontade dele. A vontade dele. E essa vontade de Deus, ela é perfeita,
ela é a vontade que supera a nossa vontade, é a vontade de Deus. Muitas vezes, a gente quando olha, vê seu filho Jesus chorando lá, derramando suas lágrimas, seu suor convertido em sangue, vendo que ali o seu cenário da cruz estava perto, e nós vemos que Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas naquele momento o Senhor Jesus diz: que seja feita a tua vontade, meu amigo. O Senhor Deus, Ele não livrou o seu filho do Calvário. O Senhor Deus não livrou o seu filho de ser chicoteado, rasgado seu corpo. O Senhor Deus não livrou o seu filho de ser ali massacrado, cuspido, ali, passado toda aquela situação de humilhação. O Senhor Deus, Ele não poupou seu filho diante de todo o cenário, mas o Senhor Deus, Ele contemplou e viu que ali a humanidade estava massacrando seu filho, levando para um processo de dor e sofrimento. A palavra de Deus diz que Deus se colocou em silêncio, e Deus naquele momento, se Ele fosse ver tudo que o homem, a humanidade estava fazendo para com seu filho, nenhum de nós existiríamos. Glória a Deus. Mas Deus, Ele, toda a nossa culpa, toda a maldição foi lançada sobre o seu filho, o filho amado, o filho que naquele momento João Batista, quando batizou, o Senhor Deus parou no céu e disse: esse é meu filho amado que me compraste. Esse filho amado agora estava na mão dos malfeitores, agora estava sendo levada como ovelha muda ao matadouro, agora estava sendo ali, naquele momento, passando por grandes situações de dor e sofrimento. Então nós vemos, irmãos, que Jó, ele estava em um cenário que, por mais que a gente tente, por mais que você tente contender contra Deus, por mais que nós tentemos utilizar nossos argumentos, nossas palavras, nossa inteligência, nosso intelecto, nossa capacidade, não conseguiremos responder nenhuma das questões de Deus, porque o Senhor é sábio de coração, o Senhor é poderoso em força, e não há quem possa contender com esse Deus tremendo. Não há quem possa contender. É Ele que move a terra. E Jó, ele responde para Bildade que não tinha como ele fazer, porque ele conhecia bem quem era esse Deus. Ele sabia que esse Deus, quando ele dava ordem para o sol parar, o sol parava. O sol não saía de lugar. Assim como o Senhor deu vitória ao seu povo, e na luta de Josué, o sol parou. Muitos questionam como é que o sol, em sua translação, porque tem a rotação e tem a translação, a terra faz um giro em torno do seu próprio eixo, o sol faz um giro em torno de toda a terra, junto com os planetas. Como é que Deus fez para naquele momento, naquela circunferência, o sol parar e a terra naquele momento também parar, para que o povo dele pudesse ter vitória? É assim que Deus faz para a minha história, é assim que Deus faz para a tua história. Se possível, Ele faz o sol parar, se possível, Ele faz acontecimentos acontecer, se possível, Ele faz coisa que o homem duvida, coisa que o homem que não crê pode ignorar, mas para Deus as coisas possíveis, as coisas impossíveis do homem são possíveis para Deus, porque Ele tem todo o poder. E Jó sabia disso, irmãos. Jó sabia que para Deus mover o sol, para Deus mover a terra, para Deus remover a terra de um lado para o outro, para Deus fazer grandiosas coisas, não era impossível. Não era impossível. E Jó, ele estava sendo provado, mas você sabia que tem muitas vezes que a gente estamos sendo provado por Deus e não sabemos até que dia termina essa provação? Não sabemos até quando termina essa provação? A Bíblia, você vê que a Bíblia não registra, não relata quantos dias foram de provação de Jó. A Bíblia não relata quantos dias passou Jó com aquela chaga sobre o seu corpo, consumindo ali todo dor de noite, de dia e de noite. A Bíblia não registra quantos dias Jó passou ali, naquela angústia, naquela tristeza por conta da perda dos seus filhos. A Bíblia escreve que dia após dia aparecia sempre alguém para dizer: olha, você é amaldiçoado, olha, você é isso que está acontecendo porque você algo fez grande contra Deus, olha, você fez algo terrível contra Deus, olha, está caindo sobre a tua vida uma maldição, olha, está acontecendo isso. Mas o importante quando você está em paz com teu Deus, o importante quando você está ligado com teu Deus, o importante quando você sabe que esse Deus, Ele é o Deus que persevera em
suas palavras, um Deus que não falha naquilo que cumpre. E Jó sabia que ainda que o sol pudesse durar a noite, uma hora chegaria em que tudo seria, que Deus ele era na vida dele e que a glória dele resplandeceria, porque ele sabia que Deus ele era Deus. Glória a Deus. E apareceram vários amigos, que um amigo desse ninguém quer na porta, meu Deus eterno, perdoa Jesus. Um amigo desse ninguém quer na porta. Você passando por luta, irmão, se aparece alguém para lançar coisa sobre a tua vida, não, você está sofrendo porque você merece, ou você está assim porque é isso assim. Olha, imagine, irmãos, quando a pessoa passa por uma situação que vem alguém para consolar, é maravilhoso, mas quando vem alguém para lançar pedra, quando vem alguém para colocar mais para baixo, quando vem alguém para pisar mais em cima, para ali tocar no calo, tocar na ferida, quando vem alguém daquele cenário, parece que a coisa fica mais intensa, fica mais difícil, queridos. E você vê que cada um aparece para dizer algo sobre Jó. Mas Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Do alto, ele contemplava Jó. Do alto ele via ali a atitude de Jó. Não só Deus, mas Satanás. Eu imagino que Satanás dizia, vai, ali blasfema desse Deus, vai aí, nega esse Deus, vai, se aborrece, se angustia. Imaginem que no momento que Jó estava parado, estava sentado, imagina que Jó quando estava se coçando com aquela telha, Jó pegava aquela telha e se coçava, o sangue descia sobre sua pele, aquela agonia todinha, e Jó ali, cada momento Satanás esperando, ele vai nesse momento falar algo contra Deus, ele vai nesse momento blasfemar, ele vai nesse momento falar, e dia após dia Jó perseverando, e Jó adorando a Deus, Jó glorificando, e aparecia um para dizer uma coisa, aparecia outro para dizer outra coisa, mas Jó, ele não abria mão do seu óleo, de sua aliança, de sua perseverança, de sua intimidade com seu Deus. A palavra do Senhor diz que Jó lhe fala, os meus olhos são derramados hoje de ver, antes eu só te conhecia, ouvi falar, você sabe quem é Deus, eu sei quem é Deus. Quando nós sabemos quem é Deus, irmãos, nós colocamos em Deus todo o nosso voto de confiança, até enquanto as coisas estão indo bem para nós, até enquanto as coisas estão indo bem para nós, até quando a nossa vida está de bom a melhor, até quando está em saúde, até quando está em bonança, até quando as coisas estão ótimas, mas quando o barco vira por contrário, quando o sentido muda, aí a coisa muda de figura. Pensamos que Deus não é conosco, pensamos que Deus não está em nossa vida, pensamos que Deus nos abandonou, pensamos que Deus nos deixou, mas aí é o momento de mais confiarmos em Deus. A palavra do Senhor resiste, louvado seja Deus. E foi nesse momento em que Jó estava mais ligado ao seu Deus. E tantas situações aconteceram, mas Jó, ele vai, conforme nos diz Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Jó estava refugiado em Deus, Jó estava refugiado no Senhor, porque Jó sabia que o Senhor ele era o seu socorro bem presente. Jó sabia que não tinha como ele se refugiar em sua capacidade, em seu intelecto, em suas forças, porque ele não tinha como ir contra Deus, porque ele sabia que Deus ele era supremo. Deus ele é supremo. E eu imagino quando muitas vezes Jó estava ali naquele momento de sofrimento. Não só Jó estava, mas tinha alguém que estava ao lado de Jó. Quem era? Quem era? Sua esposa. Só ficou quem? Só ficou do lado de Jó sua esposa. Sua esposa, que estava vendo todas as dores, todo o sofrimento. O interessante é que quando você não quer ver o sofrimento da outra pessoa, muitas vezes a pessoa entra em colapso também, porque um compartilha com o sofrimento do outro. E quando a esposa de Jó veio naquele estado, olha, amaldiçoa esse teu Deus. Ela não diz nem o meu Deus, né? Ela poderia dizer,
amaldiçoou o nosso Deus, né? Mas amaldiçoou o teu Deus e morre. Não era porque ela queria algo de ruim contra Jó, era porque ela não queria ver seu esposo sofrendo. Irmão, muitas vezes você quer intervir na frente de Deus. Escute bem, muitas vezes Deus está provando alguém, você quer ser mais, você quer ser tão bondoso que você quer colocar um passo na frente de Deus e dizer, não, porque Deus vai fazer assim. Não, irmão, Deus, Ele sabe o que está fazendo, irmãos. Glória a Deus. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus e queremos utilizar a nossa compaixão como se fosse maior do que a compaixão de... Queremos ser misericórdia mais do que Deus. E muitas vezes quando a gente faz uma coisa dessa, sabe o que acontece? Deus, espera aí, vou fazer você passar também. Espera aí, vou fazer você passar também por essa luta. Espera aí, vou fazer você também passar por essa provação. Porque, irmãos, Deus, Ele prova-nos para um propósito. Jó, ele estava sendo provado, mas a esposa de Jó estava ali vendo ele naquela situação. Jó, ele estava naquele momento sabendo que ele estava ligado ao seu Deus, porém ele não estava entendendo o que está acontecendo. Ele não estava entendendo porque estava sofrendo. Ele não estava entendendo. Jó, ele diz aqui no versículo que nós lemos, olha a expressão de Jó, o que é que Jó diz? Olha o que é que Jó fala aqui, ó. No versículo 17, ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Sem causa. Irmãos, quando a gente não fez nada, pelo contrário, estamos orando, estamos buscando, estamos clamando a Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, de repente vem situações, de repente vem luta, de repente vem sofrimento. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais luta vem, quanto mais eu busco, mais batalha eu enfrento, quanto mais oração, quanto mais eu estou buscando a Ti, para que a coisa vai ficando pior ainda. Meu Deus eterno, mas para o crente, para quem serve a Deus, as coisas funcionam desse jeito. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais batalha nós enfrentamos, porque existe um propósito, e essa batalha, ela tem também seu fim. Diga amém. Amém. As lutas têm um fim, a provação tem um fim, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas chega um momento que Deus, ele dá um basta. Na situação da vida de Jó, Jó estava vivendo cenários de sofrimento, mas sabia que aquilo que ele estava passando ali, só quem poderia tirar era Deus, só quem poderia passar era Deus. Então muitas vezes, irmãos, tem coisas que nós estamos orando, muitas vezes tem coisas que nós estamos buscando, muitas vezes tem coisas que nós estamos clamando, mas muitas vezes, Senhor, por que não há mudança? Por que não há reação contrária? Por que parece que a coisa está parada? É porque tudo depende da ação de Deus para liberar a nossa vitória e a aprovação chegar ao final. Satanás verifica, acompanha, passa dias, semana, passa mês, Jó ainda perseverando, e chega Satanás, rodear a terra novamente. Foram duas vezes, uma para tirar os filhos, tirar os pertences, tirar tudo que ele tinha, e segundo, para colocar doença no corpo de Jó. E Deus, visto meu servo Jó, que ainda retém a fidelidade comigo. Então, irmãos, nas lutas, nas situações da nossa vida, nós precisamos aprender, conforme Salmos capítulo 46, quando o Senhor Deus, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então precisamos se aquietar nos momentos de luta, de aflição. Jó não tinha muito o que fazer, Jó teve que se aquietar, Jó teve que confiar, até o momento
que Jó dobra o seu joelho e ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. E o que é cativeiro? Cativeiro é um local que a pessoa é levada, irmãos, para o sofrimento. Não existe ninguém. Quem já foi levado cativeiro aqui? Quem tem experiência? Eu conheço uma jovem que ela, ouvi um caso de uma jovem, que ela foi levada para o cativeiro pelos bandidos, e era uma revólver na cabeça dela, e ela estava vendo a hora de morrer, de matarem ela naqueles instantes de cativeiro. Ela comia restos, espancar com ela, fazia as piores coisas. Então, o local de cativeiro, irmão, é local de sofrimento. Local de cativeiro é local de dor. Quando nós estamos passando provações, estamos passando lutas, estamos passando por um cativeiro. E quando chega o momento, Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda a situação. E Deus multiplica as bênçãos na vida de Jó. Então, o que é que acontece? Tudo tem um propósito. Jó teve uma experiência. E essa experiência que Jó teve foi de conhecer mais o seu Deus. Ele diz: antes eu te conhecia e ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Então, quando nós vemos Deus, nós olhamos e Deus está em nossa frente, nós passamos a multiplicar nossa experiência com Deus. Pastor, mas para que servem as experiências? Para o chamado de Deus na nossa vida. Para o chamado do Senhor em nossa vida. Irmãos, se Deus ele tem um chamado na minha ou na sua vida, saiba que para a realização do que Deus preparou lá na frente, existe uma estrada, existe uma jornada, existe um cenário no meio do caminho, desafios, existem obstáculos que são colocados para testar nossa fé, testar nossa perseverança, testar nossa confiança, testar nossa fidelidade. Já foi testado sua fidelidade no limite, já foi testado sua confiança no limite, já foi testado tudo, mas Jó sabia que Deus, ele era fiel para cumprir, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se existem lutas, provações, parece que não vamos conseguir, parece que não vamos alcançar vitória, parece que não vamos conseguir chegar até o final, mas a palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é levar nossos olhos para o alto, não para o baixo. É levar nossos olhos para os montes, para os céus, porque de lá vem o teu socorro. E esse socorro ele vem numa velocidade muito grande. Esse socorro é a misericórdia, a compaixão de Deus. Esse socorro já foi providenciado por Deus. Esse socorro já foi lá do alto do céu, o trono da glória enviado para a minha e para a tua vida. Esse socorro, ele vem muito rápido. Ele não deixa que a gente chegue a sucumbir, que a gente chegue a falecer, que a gente chegue a ser derrotado. Porque quando elevamos os nossos olhos para os montes e clamamos pelo socorro do Senhor, ele diz: meu filho, eu estou aqui para te socorrer, para te proteger. Louvado seja Deus. Vamos colocar no pé em nome de Jesus.